O salário do pecado é a morte. Qual cristão nunca ouviu isso? Mas sabe o que a religião não te conta? Eu sou a Day Patrício e hoje eu quero te falar 3 coisas sobre pecado que a religião não te conta. Mas antes disso, eu quero te convidar a ser um inscrito nesse canal, curtir, compartilhar. E se tu tiver interesse em outro assunto, quiser conhecer mais coisas que a religião não te conta, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. E se tu quiser te aprofundar mais ainda, em conhecer coisas que a religião não te conta, te aprofundar nesse assunto, acesse o link do nosso livro digital, Conhecendo a Verdade, da série Inteligência Espiritual. Então, vamos ao vídeo? Número 1. O que é o pecado? Pecado é errar o alvo. Ou seja, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, perfeito em todos os aspectos. Adão era um homem perfeito. Quando ele decidiu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreu espiritualmente. Ou seja, ele cortou relações com Deus. Ele deixou de ser guiado pelo Espírito de Deus e começou a fazer a sua própria vontade, segundo os seus desejos. Ele começou a decidir o que ele acreditava que era bom ou mal, segundo o desejo do próprio coração. Ao pecar, ao transgredir, Adão contaminou, danificou, desconfigurou o DNA humano, e não só o DNA humano, mas Adão perverteu toda a criação. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos que toda a criação geme com dores de parto, esperando, ansiando pela manifestação dos filhos de Deus, para tirá-los do cativeiro que Adão os colocou. O pecado de Adão é que nos separou do Pai. Eu sei que a religião te ensinou que o nosso pecado nos separa de Deus, mas foi o pecado de Adão que nos separou de Deus. E quando Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, tudo o que nos separava do Pai, ou seja, a transgressão de Adão que nos separava do Pai, perdeu o poder. O tratado de dívida que havia contra nós foi cancelado naquela cruz. E hoje não existe nada que possa nos impedir de acessar o nosso Pai. Número 2. Todos nós já nascemos pecadores. Uma criança já nasce com todo o potencial pecaminoso. Nós não nos tornamos pecadores no instante em que pecamos. Nós nascemos com esse potencial. E claro que influências, circunstâncias, educação, cultura pode acelerar esse processo. Mas a verdade é que ninguém precisa ensinar uma criança a mentir, ninguém precisa ensinar uma criança a manipular, a chorar até conseguir o que quer. Porque a verdade é que a natureza pecaminosa já está lá dentro dela. E em algum momento vai se manifestar. O problema é que a religião te ensinou que pecado é fazer coisas erradas. Pecado é prostituição, pecado é fumar, pecado é beber. Isso é consequência do pecado no caráter do homem. O pecado pode se manifestar no caráter, na saúde, nas finanças, em todas as áreas da nossa vida. Mas a verdade é que em algum momento ele vai se manifestar. Número 3. Pecado não é só moral, mas toda pessoa que passa por enfermidades, que passa pela morte prematura, que passa pela miséria, dependência emocional, são pessoas que estão sendo vítimas do pecado de Adão. Para Deus, uma pessoa enferma, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que está usando drogas, uma pessoa que matou, roubou, ou uma pessoa que está na miséria, todas elas são vítimas do pecado de Adão.
Mas Jesus Cristo, naquela cruz, derrotou o inimigo das nossas almas. Então, se hoje tu está passando por uma situação dessas e de alguma maneira a religião te fez acreditar que tu está passando por isso porque tu pecou, não deixe a religião te enganar. Porque a única coisa que te separava do amor do Pai era o pecado de Adão. E hoje nada pode te separar do amor dele. Nada pode te separar do Pai. Cristo cancelou de uma vez por todas todo o pecado, todo escrito de dívida que havia contra nós. Então, onde tu estiver agora, deixe toda essa condenação de lado, deixe toda essa mentira da religião de lado. Acessa ao Pai pela tua fé em Jesus Cristo. Não importa o que tu está fazendo. Pecado é ruim, sim. O pecado nos conduz à morte, sim. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Receba isso através da fé. Pare de julgo de medo. Pare de julgo de escravidão. Entenda que Cristo já te libertou para a vida eterna. Acesse ao Pai. Não importa o que esteja acontecendo agora na tua vida, não deixe mais a religião dizer que tu não pode acessar o Pai. Ele entende o teu processo. Mas isso é o tipo de coisa que a religião não te conta. Espero que tu tenha gostado do vídeo. Então não te esquece, curte, compartilha, acessa o link do nosso livro digital. E muito obrigada por tua atenção. Até o próximo vídeo.